salve galera, sejam bem-vindos ao Mismatch Brasil. Eu sou o Titi, tô aqui com o meu parceiro Rodolfo. Salve galera, pra quem não me conhece, meu nome é Rodolfo. Joguei com o Titi um tempinho pra aprender, né? Eu era rival no começo, né, Titi? Aí eu falei, não, vou juntar a força aqui, né? Porque... Pra aprender a sacanagem. Eu tô com dois convidados hoje aqui, antes de falar deles, eu vou falar dos patrocinadores, né? São empresas que sempre apoiaram o basquete, então botaram a mão na massa ali comigo pra fazer esse projeto acontecer, que é a Blindex, Água Poré Vidros, o Temaki Do e a Cuiabá Burger. Vamos lá? Hoje eu tô aqui com... São duas pessoas que eu admiro, assim... Nossa, a Gabi, da federação, nossa Oi, secretária, gente, tudo jóia? que a gente se conhece desde criança, né? Acho que foi 2008. Foi, amiga, acho que foi Foi meu primeiro estadual. Meu primeiro estadual também, ó. Ah. Primeirinho junto. E o Gegé, que é o nosso presidente da Federação de Basquete. Fala, Gegé. Fala, turma, tudo bem? Jefferson Jefferson Prado, Gegé, pra galera do basquete. Satisfação aqui estar participando desse projeto com vocês, Mismatch Brasil. Empolgado também, né? Porque a gente está num momento de procurar fazer coisas pelo basquete e todo mundo que está fazendo alegra a gente vai junto, né? A gente acho que está caminhando junto para a construção, todo mundo junto. Ah, precisa, né? Cara, pra quem conseguiu ver o Gegé em quadra, Ixi, é um monstro. eu já tive o desprazer de jogar contra e o prazer de jogar junto. É melhor jogar junto do que jogar contra. Bons tempos de que modelo, né? Um salve pro nosso amigo Charles, né? Que Verdade. foi um cara que fez a gente jogar junto o Nil aí dentro do projeto, o professor Mané, que também é um cara Sim. muito legal. Espetacular. As referências nossas aqui em Cuiabá, né? Mané, Teca. Teca. Né? Muita gente deve esses caras aí que ensinou muita gente a jogar basquete, né? A comunidade do basquete da nossa região. Isso é feito por esse pessoal aí, né? Fernando também, né, Gabi? Fernando, Caverna. No VG lá tem Marcos, né? Então, aqui a galera de Cuiabá... Se não as passou cria- por eles, não jogou basquete É por aqui. basicamente todo mundo. as todo mundo crias passou são por dessa alguma galera coisa. aí, são Sim, os pais e as mães E a aí, todo gente mundo. deve muito ao basquete, né? Nossa. Tem o que falar, né? com Isso aqui não certeza. é só... Não estaríamos aqui se não fosse pelo basquete. É com bem certeza. isso, é bem isso. Eu lembro que eu joguei com o Fernando num campeonato que a Teca não entrou. Verdade, né? E aí eu fui jogar com o Fernando e foi assim, do 100 ao 0, muito rápido, porque a Teca é... Tá, É o tempo todo, quadra. né? E o Fernando é... Thiago... Vamos! Eu falo, meu Deus, eu preciso que alguém me grita, que alguém xinga. Não tô acostumado com essa calmaria. Aquela motivação especial, né? A mãe. Motivação da Uma motivação peculiar, né? Vamos dizer outra coisa. Ah, gente, e a história do basquete de vocês? Já você é de VG, né? Jogava por VG. Sim, o meu início e onde aprendi, onde que eu devo quase tudo de basquetebol é lá pro basquete de VG, da LBF, com o professor Marcos. Comecei a jogar basquete lá com 15 anos, né? Na verdade, eu comecei no Pedro Gardés com o professor Xuxa, João Carlos. E aí, logo depois, no primeiro estudantil, o Marcos já me chamou para participar na época. Tinha aquelas coisas de seleção, né? Vem treinar com a seleção e tal. E aí, o Marcos me chamou e aí eu continuei estudando no Pedro, mas esse ano que eu iniciei, né? E depois já tive com o Marco, e depois o Marco me deu uma bolsa de estudo para jogar no Couto Magalhães, que era uma escola que tinha na época, era muito legal o projeto, que a galera se dividia entre Irene Gomes, lá no Figueirinha, e o Couto Magalhães, né? E eu fui pro Couto, e aí parte da galera também estava no Figueirinha, ali no Irene Gomes, né? Então, foi com 15 anos de idade, lá em 98, eu comecei a jogar basquete e treinar, né? O interesse foi um pouquinho anterior, né? Eu estava até comentando para a Gabi esse tempo atrás a história do interesse pelo basquete, né? Que eu sou daquela época que o Jordan estava assim, era unanimidade, era um deus, né? O cara, tipo, alcançou níveis, assim, de comerciais e de divulgação, assim, numa época que não tinha nada que tinha hoje, né? E eu lembro que meus irmãos, tenho 2 irmãos, meu irmão mais velho, tipo, a gente assistia na Manchete, na Band, eram os campeonatos de 93, 94, aquela época caótica Basquete do no Jordan. canal aberto, né? Isso, passava em TV aberta, né? E alcançou a gente. E meu irmão pegou lá a roda da bicicleta, padrão, né? A bola de vôlei furada ou a bola de futebol, amarra no poste o aro da bicicleta e a gente começou a jogar basquete assim, né? Sem estrutura nenhuma, sem conhecimento nenhum, só para tentar replicar o empolgado pelas coisas que a gente viu o George fazer. E aí eu jogava na rua com meus irmãos e gurizada da rua e tal.
na esperança de um dia aprender a jogar, né? Porque eu comecei a treinar, assim, de fato, e me envolver com o esporte. Foi com 10 anos de idade que eu jogava futebol, né? Joguei no Operário e tal. E aquela coisa de criança meio ir pra escolinha, uniformizado, jogava bola. Antes do basquete, Isso, jogava bola. já jogava futebol. Então eu competi futsal, futebol, até os 15, né? É quando os 15 que eu comecei ali com 13, 14 a assistir Jordan. Doido pra jogar, eu achava que o meu mundo era restrito à rua, né? Falei, cara, aqui no Mato Grosso, em Cuiabá, Vargem Grande, não deve existir basquete, deve ser só eu e meu irmão aqui que a gente joga, né? Até um belo dia que no estudantil eu falei, cara, de onde saem esses caras, mano? Do nada. Que era o time, galera, assim, os primórdios ali da LBF, galera de 93, 94, né? Aí um pouco mais velha que eu, que já tinha lá 2, 3 anos de basquete, né? Já tinha sido campeão regional. E aí a abertura estudantil foi esses caras, né? E eu fui pro primeiro jogos meus, estudantil, pela escola, pelo Pedro Gardez. E aí topei com esses caras no jogo da abertura lá. E eu falei, os caras dancando. E os caras, falei, cara, de onde são esses caras? Eu nunca vi. Tipo assim, porra, queria jogar com esses caras, né? Era esse sentimento que eu tinha quando pegava também o Marcos no quadro. Meu Deus do céu. O Marcos é um maluco ali em VG, né? Que Sim. descobre criança... Não sei da onde ele tira. Ele só precisa de material humano, né? É Ele bem descobre isso. o que a pessoa precisa. É bem Tipo, isso. se você fizer só isso aqui, você já tá A cumprindo a sua meta. quantidade de atleta que o Marcos formou, excelentes jogadores, é surreal. A gente se encontrava nas quadras, assim, sempre tomando taca deles. Tipo, do nada aparecia um jogador, Nossa. tipo... Nunca viu na vida. Não Chegava sabe na nem- quadra achando que ia arregaçar, né? Aham. Na minha época era o Juan, né? Nossa. Pô, eu chegava lá, via o Juan no aquecimento. Já vi esse cara de Já novo, vi né? ele. Eu falei, pá, meu Deus do céu, não Agora. acredito. De onde que veio esse moleque? É, o Juan, a gente passou um bom tempo na seleção junto, né? Na seleção do estado. Moleque, gente boa, hein? Um monstro na demais. quadra, um monstro na quadra. E a senhorita, Gabi, como é que foi? Eu brinco até hoje que nem eu sei por que o basquete chegou até mim, né? Porque é meu sempre pai, assim. meu pai ele é militar, né? E ele a vida inteira correu, já fez pentatlo, tirou, tudo vocês imaginar, né? Só que aí você fala, ela vai correr, né? E eu na época eu tava no sul, né? Uma das mudanças, a gente tava em Cachoeiro do Sul, mais pra baixo de Santa Catarina. E lá foi uma aula de educação física, o professor colocou as bolas assim, de vôlei, futsal, basquete assim, no meio da quadra e falou pra escolher, né? E eu escolhi a de basquete. Não sei porquê. E lá não teve, na época, não teve quórum pra poder jogar, né? E aí meu pai, não sabendo jogar, assim, o básico, né? Lá no sul tinha muita pinheiro, né, e tudo mais. Ele catou os pinheirozinhos, assim, as pinhas, né? Colocou como se fosse cone e começou a me ensinar. Foi quando eu comecei, tipo, nem sabia nada direito. Eu Mas... brinco, meu galera, que aqui no Mato Grosso a gente começa igual índio, né? Jogando basquete com couro. É isso aí mesmo. Que tava jogando basquete com pinha. Mas só depois que eu vim pra cá que eu comecei de fato a jogar, que foi com o Caverno, Fernando, que aí realmente foi quando a gente se conheceu, né? A gente tem mais tempo, eu tenho mais tempo que eu conheço o Rodolfo do que você, hein? Ó! Desde a dança do gordinho. Joga Achou que eu não na ia falar dessa, né? Joga na roda. Não, A É. gente era criança, a gente tinha o campeonato Pichote ainda da Sim. prefeitura. Isso. A gente vai fazer aquela final, né? Lá no Foi a final do final na UFMT. UFMT. Aham. Esse maluco aqui, galera, gritando. Tá, Pegando tá. pilha em mim, pegando É, porque o pilha. Rodolfo não era gordinho, não, né? Parecia um gol bola. E aí, começando a gritar com ele, matou um lance livre, virou pra torcida, começou a dançar na cabeça do garrafão. Aí foi falta técnica, foi zoeira que só. Ai, só pra mim. Rodolfo sempre foi marrento, né, cara? Ah, Ele sempre, sempre sempre. queria mandar a torcida ficar quieta, falar com não sei Aí o tomava quê. técnica. Era amarrado. Era que ele jogava contra, né? Até 2012. Nossa, era só cotovelada que eu Só tomava. eu cotovelada batia na no Thiago, boca. mas com raiva. Eu tinha uma raiva do Thiago. Quando ele pegava a bola no Só falta se o árbitro ver, né? Aí você volta, mas você volta com gosto. Você bem gasta a falta, né? Eu lembro que a gente voltou de férias da escola. Aí eu entrei na sala de aula, eu olhei pra cima, lá o Rodolfo, falei, ué, trocou de escola, né? Aí eu falava com ele falou, cansei de perder você. E vim jogar Já junto. que eu não posso contra, Ele estamos juntos. apelava. Eu apelava demais, eu apelava demais. Fiz nada, gente. E você, Ti, como que você começou a jogar? Ah, nem eu sei. pra falar a Ah, verdade. mais um. Eu Mas morava. foi na Terra, né? Então, eu morava em Cáceres, na verdade, né? Eu sou daqui de Cuiabá e eu fui pra Cáceres pequeno. E aí lá na praça, perto de casa, tinha uma meia quadra. Aro, correntinha, redinha de correntes, que é a minha lembrança assim, Clássico. de início de basquete, esse clássico das ruas, redinha de corrente. Que no CPA a gente tem uma, que é incrível jogar com bagulho aquilo. gostoso, Nossa, né? você mete a bola, eu não consigo meter a bola. Mas quando alguém mete a Quando bola. alguém acerta. Expectativa versus realidade. Né?
Aí meu pai me deu uma bola de basquete, tipo, comprou e me deu. Aí eu peguei paixão por aquilo ali. Sabia de nada, pra mim bandeja quando eu era criança, olha isso, meu Deus. Era a bola rodar no ar assim, ó. Isso era a bandeja. Até eu voltar pra Cuiabá, entrar no Isaac Newton e começar a fazer escolinha com a Teca. Aí eu realmente comecei com a Teca. Mas no esporte você começou no vôlei. Não, foi no basquete. mesmo. Na verdade, antes de fazer qualquer coisa em quadra, eu comecei no karatê. Meu Deus! Tinha academia de karatê no meu bairro, em Cáceres, Agora dá um corte E, legal, hein? Pois Vou é, dar ninguém um, sabe sei disso. lá, um Kung Fu Panda, não Ninguém sei. Ó, estamos com o marketando certo Pois aqui, é. ó. Aí tinha academia de karatê no bairro lá em Cáceres, e aí foi meu irmão e eu gastar tempo e energia no karatê. Nossa, a gente achava como que é o nome daquele filme Bruce lá? Lee. Karate Kid mesmo. Essa série agora, Cobra Kai. Cobra Kai, porque tinham duas academias de karatê Sim. no bairro. E aí era Vai, rivalidade. Era Miyagi-Do e Cobra Kai. E quantos anos você tinha? Acho que 10 anos de idade, 10 Nossa, anos. cedinho. Já tinha 1,80 de altura. Nossa. Fácil. Já chama atenção, né? Sim. Mas quando você é alto, não tem como. É O muito esporte mais. ele faz isso aqui, ó. Te Joga. joga pra É, É, o dentro. professor de educação física, eu que sou da área, né? A gente vai na escola, você fica assim, no primeiro dia de aula, os professores ficam lá, né? Tipo, aquele guri ali serve pra mim, né? Aí fica o professor de vôlei e o professor de basquete tentando roubar as crianças disputando, cara, altas. disputando. O professor de futsal empurra. Não, esse guri é muito grande, Pode ele pegar, sai. pode pegar. Pode pegar. Aí o professor de futsal, Você vê de que basquete, sempre, de sempre vôlei. tem irmão na jogada, Sim. né? Eu também comecei a jogar por causa do meu irmão. Eu tinha 8, 7 anos de idade e ele tinha o quê? Uns 10 mais ou menos com o professor Fernando. E eu vi ele jogando assim, eu falei, cara, quero jogar. Quando eu vi, eu comecei a jogar. Jogar. Falei, cara, apaixonei, porque é só começar. Ah, é massa. É só começar, porque o basquete é uma coisa assim, fora do comum. Mas o mais interessante é que também você foi pra fora, né? Então você É, tem outro tipo de ah, experiência, também pra né? fora. School, Inclusive fiz college. muitos amigos, né, no high school por causa do basquete. Inclusive meu inglês eu aprendi por causa do basquete. Porque no meu ensino médio tinha muita gente que falava português. Brasileiro pra caramba na minha escola. Onde você tava? Eu tava em West Virginia, Newmarket. Era ali perto de Washington, mais ou menos. Na SVA. E aí eu falei, cara, eu preciso entrar no time de basquete aqui. E Tá lá e não na vai época jogar? que eu tava mais gordinho ainda, eu falei, cara, e agora, né? Tem 3 meses pro tryout. Vambora, vou emagrecer e tal. Comecei a treinar, emagreci, entrei no time. E foi lá que eu aprendi a falar inglês. Por quê? Porque eu não falava inglês na escola direito. Era só na aula e fora da aula eu falava com Os os brasileiros. brasileiros, né? Era mais Ou confortável. pedia bola, não recebia nunca. É. Bola. Aí eu aprendi justamente por causa do basquete. Então, tipo assim, abriu várias portas. Fiz faculdade nos Estados Unidos depois, por causa do inglês que eu aprendi lá. Amizades que eu fiz lá, fiz amizade de gente da Angola, da Alemanha. Deve ser uma próprios experiência Estados Unidos. surreal. Fui pra Michigan jogar um campeonato. Nossa, por isso que eu falo, eu devo muito ao basquete. Tudo que eu faço, assim, pelo basquete, é tudo que ele já me deu, entendeu? E Pela aquelas disciplina, estruturas de lá tudo. também, né? Você olha a estrutura Ah, não. das quadras É de bizarro. escola. É assim, É nossa, bizarro. é um sonho. Eu ainda vou pisar na quadra daquela. Meta de Meta de vida, É, vai né? ter que É ser, muito porque no bizarro. Brasil é complicado de Muito achar uma bizarro. daquela. É um esporte, a gente acaba sendo suspeito a falar, mas é, como você disse, né, extremamente apaixonante, né? Eu, por exemplo, eu era atleta de, assim, criança, né, mais empurrado pelos pais, mas gostava, porque também a prática de esporte da rua, é jogar bola, então gostava muito de jogar futebol, né? E Trava treinava, chinelo, eu né, que ia é o pra, clássico. ia pra Tampão do escola, pé, ia né? treinar e, tipo, mas quando o basquete pegou, cara, assim, tomou tudo, assim, nem, até as férias, assim, que a gente é de Campo Grande, né, eu moro aqui desde 5 anos de idade, em Cuiabá, Vargem Grande e tal, e, tipo, nem as férias de escola eu não queria mais ir visitar meus tios, meus avós, que é aquele rolê de férias, você fica ansioso, criança, né, porque eu queria ficar, pra poder estar jogando, pra poder estar indo no IPASE, que lá em VG, e jogar, porque era, tipo assim, tomou a vida por completo, né, e eu tive experiência de jogar futebol, jogar futsal, falando de luta, fiz judô um tempo. O judô quase me capitaneou do basquete, né? Quando eu lesionei, isso tinha 22, 23 anos, estava na faculdade ainda, fazendo educação física. Eu tive a primeira lesão do joelho, de cruzado anterior do direito, né? E aí eu fiquei meio desanimado nessa época, e aí eu comecei a fazer judô,
E foi desenrolando e curtindo, falei, pô, achei com o esporte, né? Que tinha aquela máxima, assim, eu acho que um pouco de frustração, às vezes, do atleta que joga um esporte coletivo, né? Você fica pensando, porque você depende de todo mundo, né? Você depende dos parceiros e tal, de estar treinando. Às vezes, o máximo que você dá de dedicação em treino não vai servir porque seu time não levou a sério, ou o time não tem o mesmo nível, né? Aí você fica, pô, cara, tipo, esporte individual, né? Natação, atletismo, depende só de mim, né, cara? É só eu, né? E aí eu fui curtindo, eu fui, por exemplo, aí participei de uns Jogos Abertos, participei de um estadual de judô, fui prata na minha categoria, assim, tipo iniciante, né, faixa branca e tal, ali. E aí eu fui, cara, eu acho que vou ficar por aqui, né. Mas é aquela coisa de paixão, né, um dia que você passa na quadra, né, você passa ali em Paz ali, você já vê uma folia, eu falei, não, é aqui que eu... cara, é um esporte... Porque até as pessoas que não jogam, né, tem esse encanto, né. Sim. Você vê que hoje em dia também virou até um estilo, uma moda, né, as pessoas às vezes não jogam, não entraram na quadra, não sabem nem que acabou, não sabem arremessar. Mas estão usando camisa da NBA, Sim, tá usando um Jordan, tá, assim, virou além do nicho, né, virou uma cultura entre a gente. Eu acredito que esse é uma parte bem legal, né, de difundir o esporte para todas as pessoas, mesmo aquelas que não são muito fãs de práticas esportivas, né. Mas E que tem realmente. bastante. Sim, não. Sedentário Você já olha. de nascença. Você olha pelo shape e a forma de andar. Você fala, cara, Esse não, já sei onde você foi. Você Bater só foi palma na e correr ao mesmo tempo cai. Exatamente. Mas o basquete é um esporte, assim, muito apaixonante, que se vende muito bem, né? Eu acho Sim. que é o esporte que melhor se vende, né? Por exemplo, você falou do hype, desde a época do Jordan, o hype nunca passou, Nunca cara. passou. Nunca passou. Eu que trabalho com formação esportiva, tal, dando aula de basquete. Cara, a criançada chega lá sem saber o que é basquete, porque viu, tipo, Curry, sabe? Viu, gosta do tênis. Quer arremessar lá no meio da quadra. Exatamente, você vai na loja de tênis, tipo, qual que são os tênis mais legais? É os tênis de basquete, né? Se você vai mais jogar ou bonitos. não sei, né? Mas, cara, é os tênis mais da hora que São os tem mais essa de bonitos, basquete, né? As roupas e tal. Então, a NBA, por exemplo, vende muito pra gente, né? A gente não faz esforço pra juntar crianças pra dar aula. Toda hora chega, você falou, ó, tem aula aqui, os gurizada chegam por causa de Curry, por causa de NBA, por causa de Kobe. Então, Aí chega todo chutando mundo. no meio da quadra. Aí é o problema do professor depois, né? Mas Aí o John Moran fazendo aquelas graças na quadra. Aí você quer ensinar uma bandeja pro guri, o guri quer enterrar. Quer primeiro. enterrar? Não, cara. Não sabe nem Primeiro correr é com a bandeja. bola Fala ainda. muito isso pra Primeiro é galera lá no bandeja, CPA, depois na é terra. bate-bola. Chega lá, é só dunk. Pá. Aí na hora que vai fazer uma bandeja Mas no isso- contra-ataque erra. Aí eu falo, vai aprender a fazer bandeja sem enterrar? É os caras do show do intervalo, né? Tipo, no aquecimento os caras Monstrão. são monstros, né? No jogo, erra a bandeja sozinho, pô. Tem isso. Olha, é frustrante você errar a bandeja Tá. sozinho, meu Deus. Dó, né? É a vergonha. É que você fala, vergonha. meu Deus, parece que eu Não, não e- treino. E é que eu botava no banco, É, né? velho. Não, Assim? Errou o bandeja sozinho, era banco. não, tem que ser Eu nem mesmo. olhava pra ela, só fazia, errava a bandeja e já baixava. Já ia. Eu tinha até medo de pegar contra-ataque sozinho. Falar, ai, cara. Ah, e os meninos que subiam pra enterrar, então? No Gilberto. Não. Até que ela não deixava de enterrar no treino, Proibido. nem passar perto do aro. Era assim, faz o pão com arroz. É, famoso faz o pão com arroz. Ela falava pão com Pão com arroz. 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 É o sem guerre dela. Sem guerre-guerre. Sempre bandejinha, nada de chegar perto do aro. Eu mesmo acho que fui pro aro umas 2, 3 vezes na minha vida inteira. Eu tenho pavor. Eu vejo um aro e fico... Foi doutrinado, né? Treinado. O treinador fala, né? Vale 2 pão do mesmo jeito, enterrado a bandeja, né? Se bem que gasta menos energia, né? Sim. Os caras vão lá... A enterrada, além de ser bonita, tem a questão emocional, né? Tipo, de jogar o jogo. É. Igual o toco, né? É uma ação defensiva qualquer, né? Mas, tipo, o Eu tenho impacto. medo do toco, o nossa. impacto que causou no jogo, tem gente que não infiltra, o cara toma some no jogo, né? Por causa desse impacto Eu gosto de tomar emocional o que primeiro tem. toco, porque aí eu transformo, você fala, quero todas as bolas. Nada como estímulo. Ah, eu sou faminha, eu quero definir tudo que der. Agora que tem 3-3, tá realizado, né? Achou? É bola no titi, bola no titi. Vamos ter que depender Achou. desse trio aí. Cara, o 3x3 conseguiu reunir, assim, os mais fominha, né? Porque o É. fominha joga basquete de rua, né? Porque o 3x3, tipo, a bola fica mais com ele do que com os outros, né? Eu falo, deixa O eu cara ter na já... época errada, cara. Aham. Tem na época Nossa, eu errada. queria jogar os escolares 3x3 também na Nossa, época. Deve ser muito da hora, né? Eu não vou reclamar não, consegui jogar bastante na época Universitário, de né? escola. Eu joguei universitário, É, joguei 3x3 2 clubes você jogou, 3x3. Você teve um tempo por fora, né? Daqui Eu de passei, Cuiabá, jogou fora. eu passei uns meses em Santa Catarina e fui no Titãs e Curitiba também. Aí que eu voltei pra fazer Curitiba faculdade. também? É, Eu achei que você com tinha o jogado Beto, só. Beto Souza. Foi, daqui Nossa. de Mato Grosso foi Lucas, na época foi Lucas Juliano. É, Pica-pau. eu fui primeiro em dezembro de... Vamos deixar o ano pra lá porque eu não lembro.
E aí eu joguei um campeonato em Florianópolis, por São José. Aí eu voltei e aí eu levei o Lucas Uliano e o Lucas Vinícius pra lá. Padrinhou os caras, levou os caras. Se deram bem lá. Porque o Uliano jogava absurdo, canhoto surreal. E o Luquinhas, a gente vê ele nos bate-bola aí. O cara E tem o uma Luquinhas inteligência de cresceu jogo. muito lá, né? Nossa, o Luquinhas, o apelido dele era pica-pau, porque ele era Deus do fino céu. igual essa estrutura aqui. Ah, assim, raiva ó. do Luquinhas que eu passava a bola sozinha pra ele lá embaixo, ele errava. Aí do nada ele voltou, enterrando na minha cabeça. Eu falei, Monstro. Luquinhas. O Luquinha foi um Sacanagem. mistério, cara, porque eu também lembro quando ele foi, né? Assim, de estudantil, que a gente via. Aí, quando ele voltou, eu vi ele lá no Cuiabá Basquete, lá no evento Silvinho, no É, do final do ano, né? Silvinho, Aí eu falei, Bruto, né? grande, e falei, cara... Aí o Mancha ainda falou, cara, é o Luquinha. Eu falei, não é possível ser a minha pessoa, né? Mas, Cara, nossa, me transformou cresceu muito. demais, Até a Evoluiu altura, ele muito, não era sim. tão alto assim não. Hoje ele passa do meu lado, eu fico, caraca. Evoluiu muito lá. Foi uma coisa e voltou totalmente diferente. Ele vai Pra casar melhor. agora em abril já. Cara. Conheceu a noiva por causa do esporte basquete. também, né? Que ele foi jogar em Uberlândia. No Praia Clube, e aí conheceu a Bia lá, ela é do vôlei também. Então junto até hoje, agora em abril, dia 21 eles casam. Eu tenho que ir lá pra Curitiba só gastando dinheiro pra ter que ir pro casamento, olha aí. Mandando Mas pro amigo. esses dias ele mandou mensagem perguntando se a hamburgueria tava aberta, né? Eu não tava lá. Falei, não, mas vai lá comprar porque eu preciso pagar a passagem. Melhor, como é que fala? Melhor chantagem possível. Mas esse cara é massa demais. Nossa, o Luquinhas, ele é resenha demais. O pessoal do Tá CPA, doido. de modo geral, nunca tem tempo ruim, né? Não. O pessoal Se tá for- lá de sol a sol, né? Só agora lá vai ter alguém Vai ter jogando. alguém, Não, vai ter alguém arremessando. não duvido mesmo, sabia? Porque, tipo, é uma das poucas quadras, se não a Não, Cochipó também hoje tá com uma pintura só de basquete. Só que a quadra de CPA, ela não tem outra pintura. Não É só tem basquete. Ah, ela não é poliesportiva, não né? tem uma área de futsal, não tem uma Tem. marcação de É vôlei. só basquete. Ela é só basquete. Aquilo ali é bom demais. Então você não tem disputa de quadra. Você Eu não vai fui chegar agora no em. risco Eu de fiquei chegar lá e ter impressionado futsal. em Sorriso agora. Eu fiz umas filmagens lá, eu fiquei besta de ver. A quadra emborrachada. É um ginásio só do Um basquete. ginásio só de basquete. Eu falei, gente. E Sim, a hora essa, que tá. quiser, pode ir lá. Tem água gelada, tá coberto. Tava chovendo, não molhava a quadra. Eu falei, cara, isso aqui é. Aquilo ali era meu padrão nos Estados Unidos, mais ou menos. Legal. É investimento, Porque, né? cara, eu falei, em Sorriso, do nada. Você que arrumou o Marcos, é o nome dele? É o Marcos. Marcos. Marcos na média. Gente boa demais. Joga bem pra caramba também. Mas aquela Ele enterrada sempre que Aí eu prestigia cheguei a gente naquela- lá Naquela nos- quadra, eu nos- falei, gente, Cuiabá precisa de uma casa dessa. E não é- Precisa, só uma, não precisa só uma. Só. É, não precisa ser milhões, É, A né? gente Não, nem tá só- pedindo muito, não, só uma. É só Mas isso, você tem uma vê, estrutura mas você vê incrível. resultado pela estrutura que eles Sim. investem. Acabaram de ser campeão aí do primeiro circuito, né? Do 3x3. Sim, sim. É, E eles a sempre corrente é prestigiam isso. Foram também, campeão né? estadual do masculino também. Dos Cada Jogos Jogos Abertos ano Abertos, O passado. bate-bola lá mesmo, eu vi um nível. Um negócio bom mesmo. Eu fico assim, era pra ter jogado aquele da Bears ano passado com eles, né? Só que eu tive uma outra viagem e não deu pra ir. Aí eu vi a galera campeã e falei, será que eu tô levantando, pegando medalha de novo? Mais uma, né? Mas a galera lá é muito boa. Sim. Sempre foram muito bons. Sempre teve muito atleta bom de lá. Sim. Na Jogar nossa com geração, de modo geral, o pessoal não nasce aqui, né? Engraçado, né? Cuiabá não é vamos dizer assim, um berço de fortes atletas no aspecto assim. Tem um pessoal que vem do ensino fundamental, ensino médio, e depois muitas vezes abandona. São raras pessoas que eu encontro pra você. Eu acho que se for contar, tipo, da nossa época, que eu lembro, assim, quando eu comecei, tipo, época de escola, vocês dois continuaram e, assim, se tiver mais algum, tipo, conto na ponta Sim, dos mas dedos. muitos Poucos, né? Não enche uma palma na mão. Mulher, então, filho, eu acho que eu sou a única que continuou. É verdade, mas é verdade. Assim, tem umas que às vezes ainda bate bola, por exemplo, a Bruninha, que ela, às vezes ela se chama, às vezes ela vem, mas assim, que tem uma, vamos assim, perenidade ao longo dos anos, né? De Uma tipo, constância, uma né? constância, tipo, não joga sempre, mas pelo menos uma vez na semana, tá indo, é muito difícil. E Da esse é o nossa Mas época tem, foi tem um assim. BO grande disso, porque às vezes o garoto sai com 17 anos de ensino médio. Pra ele jogar um adulto, É muito difícil. ele tem que ser muito destoado na quadra, porque você não vai conseguir vaga no time, E sabe? não só por causa disso também, tem até a parte biológica, É, né? Ele ainda não física também, matura, exatamente, não tem a maturidade de massa muscular para poder Pra jogar aguentar fisicamente mesmo, com os caras. Então não tem esse percurso. E aí o que acontece? Aí tem um lapso temporal, né? Para de jogar, aí às vezes vai pra academia, não sei o que, aí volta pra quadra, parece que nunca tinha batido bola na vida. Mas né? agora com o 3x3 a gente tá resolvendo esse BO, porque tem o Sub-23, que é esse Sim. processo de transição do Do- esse adolescente ciência pro pra adulto adulto, mesmo. Sim. É uma Fora coisa que sempre pecou. Sempre Sim. teve que ter um Sub-21 naquela época. E a galera que jogou comigo na escola mesmo,
não tem ninguém que segue jogando campeonato no Mato Grosso. Sim. Ficou só eu mesmo, não tem Também tem nenhum poucos outro. times, né? Uma das coisas que eu fico muito triste, que eu acho que é uma das, vamos dizer assim, uma das coisas que a gente tem que colocar no papel, né? Que assim, só ter boa vontade não é suficiente, né? Tem que proporcionar que realmente tenham mais atletas, tenham mais times, tenham mais oportunidades dentro da quadra, né? Eu acho que é, assim, proporcionar, tipo, falar, não, faz um junta-junta aí que seja, não precisa ser uma coisa que às vezes você só precisa participar de um Só campeonato participar, pra entrar na vibe. Você fala, pô, eu gostei disso aqui, vamos treinar para um próximo a gente vir melhor. E tá faltando isso. E eu acho que o 3x3 ele veio pra ficar nesse aspecto. É mais barato, você não precisa de muita gente. É mais rápido também, que às vezes tem um pessoal que trabalha, escola e tudo mais, então Na acaba... mesma quadra, dois Tá jogos, acontecendo... Consegue fazer quantos jogos num dia no 3x3? São Acho- muitos. Até Acho- em torno de 80 jogos dá pra fazer. Lá em Isso sim, Sinop- se você quiser terminar até umas 8 da noite, né? Se você falar que é um evento, sei lá, que vai na madrugada, igual 24 horas que tem lá em São Paulo e tal, você Nossa, deve faz ser 200 louco jogos, isso. né? Lá em Sinop, quando a gente fez ano passado estadual, cara, a gente fez 72 jogos em um Ai. dia. Em um É dia. não é que eu vou falar que é fácil de fazer, porque não é fácil de fazer. É muito Mas dá complicado. pra ter mais jogos do que os Dá, 5, dá, né? dá. Eu Não, com acho que- certeza. Começar pelo tempo, disponibilidade de quadras, você consegue fazer 2 jogos simultaneamente. A gente fica louco, né? Na parte da organização a gente fala, meu Deus do céu, é súmula, não sei o quê, mas assim, a parte legal é que sempre tem um volume maior de gente, né, Aham. frequentando, e também assim, não deixa baixar, né, porque como são muitos jogos, então às vezes você não tá gostando tanto de um lado, aí você vai pro outro e tudo mais. E a parte mais legal também, na minha opinião, são as criancinhas, cara. Quando a gente não tem a obrigação de fazer o sub-15, por exemplo. Aham. Mas a gente faz, cara. As meninas às vezes são menor que a bola. Você não sabe nem como os E tão crianças lá, tão- né? E e tão tão lá. lá. Exato. E tem menino que, assim, quem tem direcionamento e tudo mais, tem escolinha, arremessa já com uma mão, Sim. já tá fazendo Nossa, eu vi uma bandejinha. garotada boa nesse circuito agora, a primeira etapa aí, que eu fiquei Sim, besta de e, ver. pô, é No isso que eu... sub-15 ali. É, Eu acho que os atletas que mais tiraram gritos no ginásio foi do sub-15. Foi. Então, e Teve teve jogos, bons torcida jogos, e tudo sim. mais, achei... E aquele menino sub-15 do CBA lá, como que é o nome? Diego. Aquele Nossa, o bonito. garoto. Gurizinho surreal, esperto, né? não, Com QI, cara. assim, muito Eu achei diferenciado. que assim, eu já vi muito diferenciado. atleta habilidoso Aham. mesmo, mas o cara, além de ser habilidoso, ele é criativo. Sim, Eu acho que eu ele fiquei tem um é, QI no 18, jogo, Não, né? ele é sub-15, eu falei, Sim. cara. Você já vê que já é Joga- diferenciado. Joga muito, Diferenciado. tem muito tempo pra jogar ainda aí, ó. Eu tô dando treino pra ele lá no CPA, né? Com a galera Pelo do amor de Sub-15 Deus. do Que Modelo. Nossa, é surreal de ver o empenho, ele sempre tá fazendo os movimentos, tentando Mais fazer o mais plástico, né? preciso possível, é Sim. surreal. É uma das coisas legais do 3x3, né? Que a gente tava comentando de ser quadra de rua e todo mundo jogar, né? Que facilita, acho que a porta de entrada pro basquetebol, o 3x3 é mais do que o X5. Por É. exemplo, o meu basquete começou lá com influência da TV e o trio, né? Eu e meus irmãos jogando na rua. Então, tipo, a gente não precisa esperar juntar 10 para começar a jogar, né? Seria aqueles três já de um time. Exatamente. Ou Perfeito. o E a resenha é X1, você e melhor. mais A um, resenha é X1. melhor. A resenha. Ou você e o Gasparzinho, só você e somente. tipo, A marcação imaginando. imaginária. Então facilita o evoluir do jogo, né? A gente sabe que tem, por exemplo, vamos seguir a FIBA, né? O que determina a FIBA. Tem categorias sub-13, sub-14, sub-15, sub-tudo tem, né? Até o adulto e depois o master, né? Mas aqui no Mato Grosso a gente ainda não consegue fazer, né? Nem o Estado, nem as federações esportivas não conseguem executar toda essa categoria, né? E aí a gente tem essa máxima aqui de nosso esporte ainda ser um pouquinho mirradinho, de chegou 17 anos, o cara aposenta. Pô, como assim aposenta com 17 anos? sim. Porque quem mais promove os eventos aqui são o Estado, né? Que é os escolares. No nosso esporte no Mato Grosso não é tão clubista igual o Sudeste e Sul do país, né? Tem clubes que desenvolvem os torneios, né? Sim. Aqui é o esporte feito dentro das escolas, né? Então, na hora que acabou o esporte escolar de ensino fundamental, Não tem educação uma básica, sequência, não né? tem uma sequência, aí fica esse leque, né? Aí o adulto já tá aquela peneira já filtrada, tipo assim, os caras que são um pouquinho melhor desenvolvidos, né? Mas que bom que o 3-3 tá aí, né? Então, facilita Pô, isso, né? bom Facilita, demais, por exemplo, esse menino mesmo, por exemplo, a gente fica imaginando os lugares que desenvolvem basquete, Cuiabá, por exemplo, Teca, Coração de Jesus, o Zé, Fernando da Notre Dame, esse lugar que a gente imagina, quem sabe que tem alguém dando aula de basquete, Marcos lá em VG. Aí aparece um guri desse aí que você Apareceu tipo, cara, ele é real filho de do- quem, né? De onde que ele Da veio, onde né? que O Fabíola fez o draft lá, ele aparece. Mas eu já tinha visto ele, eu lembrei dele num bate-bola lá no Bela Vista que eu fui ver a galera lá. Só que nem reparei muito ali, né? Resenha de fora da quadra, a gente não... Mas depois que eu vi esse guri jogando na quadra, caraca... Então é algo muito legal o 3x3 por causa disso, né? De possibilitar você fazer mais jogos e mais gente participar, né? Estudantil mesmo a gente faz em Cuiabá.
E às vezes dá 4, 5 times. O feminino já não tem mais, há um bom tempo não existe mais feminino. Nossa, sim. Eu fiquei Que é triste é de uma ver. pena, assim, já tem uns bar de anos, tipo 5, 6 anos, que já não tem mais o feminino, né? Ou da categoria A, 15 a 17 anos. Então fica esse leque, né? E o 3x3 ele pode facilitar muita coisa, né? Não vamos deixar de fazer o X5, não vai, mas eu acho que o X3 vai, talvez, somar para o retorno do X5 mais forte. Sim. Eu vi no Sub-15 agora, do feminino veio o Santo Antônio, né? Inclusive foi campeão. Sapezal veio com Campo feminino. Novo. Campo Novo. Campo Novo. Jaciara, veio com que é a Jaciara professora veio. Ana, É. né? E Não, Santo esse Antônio. ano eu fiquei muito feliz, que eu acho que assim, eu acredito que até minha missão dentro da federação, eu falo assim, como vontade mesmo, enquanto mulher, né? Porque é uma área que Não não acha não, esporte. você sabe que é. Não tem nada de Essa achar. de achar, É. né? Já levei- Sua já levei missão até- é fortalecer esse feminino. O chefe falou, tá falado. E eu acho que é uma tarefa extremamente complexa, por causa que, pra mulher, é muito diferente. Assim, o basquete é mais complexo porque é um ambiente muito mais masculinizado que, por exemplo, o vôlei. O vôlei sempre tem mulher, né? Futsal, eu vejo também que tem bastante mulher. Eu não sei o que acontece, que o basquete é muito, assim, ovo. E sem falar que, assim, eu falo porque, assim, eu já fui também em quadras que, assim, tem já o preconceito natural, porque, pô, é uma menina que tá dentro da quadra, né? Não, eu lembro que quando É a o que gente mais treinava acontece. lá, Eu era a única. era a única menina que jogava. Então, assim, É, E era raramente assim, eu vi menino nos e era- bate-bolas mesmo. Era uma das melhores em quadra. Essa Gabi, Entendeu? ninguém para ela. Ela é incansável, ela é incansável. mas eu acho que é uma das coisas, assim, que é muito difícil fazer uma mulher se encantar pelo basquete. Eu acho É. que esse é o ponto. Eu acho que, porque, assim, tem a questão principalmente física, porque é um esporte de muito contato. Então, querendo ou não, isso é uma coisa que realmente afasta. Outra, você nunca tem só mulher em quadra. Eu acho que, assim, esse ano eu consegui ir lá em VG, o Marcos, ele começou a montar com as meninas. Sim, eu vi o bate-bola Eu fiquei deles muito lá. feliz que eu não lembro a última vez. E eu não lembro se teve alguma vez, na verdade. Na época, assim, época até de ensino fundamental e tudo mais, que eu tive mais de 10 meninas em quadra. Lá deu pra formar 3 times. A gente teve um Nossa. bate-bola com 3 times, então deu pra fazer o rodízio. Então, eu acho que é uma coisa que, assim, eu não sei o que acontece. Eu espero descobrir ao longo desses anos aí por que as meninas realmente abandonam, nem chegam a praticar o basquete. É uma das coisas que eu tenho como, assim, falo, cara, não é possível que me encantou de uma forma tão diferente. Eu sou tão diferente, assim, das meninas, a ponto das meninas não se interessarem. E também tem toda a máxima, né? Pelo fato de ser a questão do esporte de contato e não ter muita mulher em quadra. Então, assim, eu não jogo da mesma forma quando eu tô com menino, quando eu tô jogando contra menina. É uma coisa óbvia. E também Mas você tem joga duro com o menino. Não. Só pra deixar claro aqui que você joga duro com os meninos. Mas aí é que tá, eu tenho um domínio de basquete maior pra poder fazer isso, né? As Aham. meninas, o detalhe é que eu acho que falta também alguém que falar assim, com o menino você não vai fazer bandeja, com o menino você vai chutar, É. com o menino você vai ter que ter uma posição mais defensiva e fazer mais sombra, porque é humano, assim, biologicamente a gente é mais fraco, não adianta, o cara pode ser mais baixo que eu tô na academia, faço tudo mais, tô em dia, mas ele vai ser mais forte por uma questão, assim, física, não uma questão, assim, de querer debater a parte teórica, não. Então tem esse detalhe que eu acho que é complicado de você conseguir introduzir uma menina, porque por mais que ela esteja lá na quadra e tudo mais, ela vai ser excluída. Não vai ter alguém para pegar na mão dela e falar, olha, a gente vai jogar, mas a gente tem que jogar mais tranquilo. Fora também que assim, agora não acontece isso que o pessoal já me conhece, né? Aqui o pessoal é bem figurinha marcada, né? Mas assim, Mas cara... são caras que a gente vê há tanto tempo. Então, hoje em tão dia, tipo, se natural. eu entrar numa quadra, o pessoal passa a bola pra mim. Mas quando não me conhece, cara, eu tenho que quase pedir por misericórdia pra passar a bola pra mim. Tipo, Tipo, quando quando ele... vai ser arremessado? Exato, é tipo isso. Então, assim, tem todo um pedaço que tem que pagar. E nesse aspecto, eu acho que desestimula também as meninas de modo geral. Então, é uma das coisas que eu falo que, assim... E ultimamente eu vejo, assim, por exemplo, o de VG, tem as meninas de Cuiabá, todos são muito mais velhas, né? Time master. Eu não tenho time da minha idade, por exemplo. Sim. Lá em Não Sinop tem. também, né? Lembro- Sempre tem postando, né? O rachão de Sinop lá. Então começaram agora lá. As meninas estão bacana, começando, eu fiquei eu achei muito legal feliz quando a isso. gente foi lá também. Pelo menos as periferias aqui de Mato Grosso, as cidades do interior, Sinop, Sorriso, Araputanga. Tipo, tem umas menininhas novas começando. lá em Agora tá com um ginásio reformado lá, que o Sim, Janine graças tá a postando Deus, os cara. treinos lá. Com E Araputanga piso foi futuro. uma escola do basquete que é surreal. Ave também. Maria. Não Nossa. tem como falar de André. basquete Mato Grosso sem Araputanga. Poliana mesmo, já Poliana. Nossa Poliana. senhora, Sim, Poliana já. destruía a Ela quadra. jogava muito. Sabe que eu lembro jogava de muito. ver Sinop e Araputanga no feminino. Nossa. Sub-15, sub-17. Era Era sempre. massa, Era o clássico. né? As meninas se matavam em quadra. Gabriel sempre foi um louco na quadra também, treinando as meninas, né? Você via Sim.
coxa das meninas assim, ó, marcação pesada. E o Wilson Araputanga também era outro psicopata com as meninas. Treinava lá 4, 5 horas por dia, de segunda a segunda. Era muito bonito de ver. Nossa. São 12 escolas tradicionais do basquete feminino que, assim, o professor Wilson aposentou, né? Tipo, aí ficou esse leque, agora o Juninho retornou, o ginásio também, agora estão com o ginásio novo, então estão motivados, né? Sinop também, Gabriel com Joana fazendo outras coisas administrativas para a cidade. Fez um trabalho bom, né? Então, agora eles estão retornando, né? Sinop está com, assim, bastante escolinha de esporte lá e o feminino sempre foi muito forte, né? Araputanga também está retornando, né? Agora. A gente acredita que o feminino aí, em breve, deve voltar nesse aspecto de Sinop e Araputanga. Era e tal. bonito demais. Era muito legal. Nossa, eu lembro uma bola que nunca vou esquecer essa bola. Mas isso aí foi Araputanga e Sorriso. Aí a Lohana tava jogando por Sorriso, então, aquele basquete excepcional dela, né? A Poliana levou um toco da Lohana. Misericórdia. Ela caiu na grade, a bola sobrou, a Lohana pegou e foi pro contra-ataque. A Poliana levantou, alcançou o contra-ataque e deu a pregada na Lohana do outro lado também. Nossa. Eu fiquei assim, ó, fora da quadra. O que tá acontecendo? Validade é essa, meu Deus do céu. Era muito Poliana não bonito de deixa ver. passar, não. Poliana do feminino nesse aspecto. Eu brinco, né? Eu falo que assim, eu já tive a oportunidade de jogar com ela. A Poliana, pra quem não sabe, ela foi base seleção brasileira. Sim. Assim, Ela foi campeã da Copa América Sub-15, acho que acho que foi. Cara, ela é fenomenal. Só levava as tacas dela na época de ensino fundamental, né? Ensino médio. E eu lembro que quando criaram o Wolves feminino, né? Me chamaram e tal. O Caio me chamou, né? Que foi até estar em Londres, né? Me chamou, não, vamos jogar e tal. Que ele viu que eu fui na época eu tava sem time, mas tava batendo bola. Então, assim, a gente sempre frequenta os lugares que estão tendo campeonato e tudo mais. Falou, não, tô montando um time feminino, vai lá. E eu lembro que o dia que eu cheguei, ela tava arremessando. Eu falei, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo aqui? Aí eu descobri, tive o prazer de jogar com ela. Eventualmente espero jogar com ela novamente. É uma das grandes saudades, assim. Eu acredito que o basquete, nesse aspecto, proporciona também momentos com pessoas que a gente gosta. Sim. E acho que jogar com e contra quem a resenha, tudo dentro de quadro, por mais que assim, a gente tenha aquela questão, às vezes, da rivalidade e tudo mais. Às vezes, quando a gente é criança, a gente não entende isso, né, Thiago? Não, definitivamente Odiava, não. mas, Tomava irmão, porrada. eu sonhava com, tipo, batendo no Thiago. Falei, cara, vou bater nesse cara. Hoje em dia, cara, um dos meus melhores amigos. Sim, De é muito hoje, legal. assim, a amizade que faz o esporte é 10 mesmo. Sim. É massa que essa galera do interior, como a gente tá viajando sempre, se encontrando desde criança, a gente acaba criando uma amizade massa mesmo. Agora, eu viajo pra jogar um aberto, a gente vê os amigos de longa data. Fala, cara, que massa, a gente se conhece tem o quê? 15 anos? E sabe? se tromba de Nem novo, parece. é a mesma mesma coisa. palhaçada, não Isso que tem é jeito. muito Não, massa. tem que ter resenha na quadra, né? Tem que ter a zoação, né? Tá ficando velho, já tá mais pesado, aí a galera só... Tá ficando careca, sequinho. Eu acho que isso aí que é um motivador pra ter menos assim, aquela questão de jogo contra outro, Sim. porque já não consegue mesmo fazer, então vamos virar amigo, né? Tipo, vamos bater eu não uma consigo te bola. oprimir mais, vamos virar amigo, né? Em quadra eu dou risada com a galera. Eu jogo na palhaçada, até com arbitragem também. Vai Porque diminuindo. acaba que os árbitros, eles vão passando... São atletas que jogou com a gente, aí seguiu, não jogou mais, fez curso de arbitragem e virou árbitro. Aí são árbitros que jogavam com a gente na época da escola. Eu acho que isso não é massa. A resenha que A fica resenha dentro que da fica quadra. dentro da quadra. É uma das coisas legais de a gente ser uma comunidade pequena, né, o basquete de Mato Grosso, né? Tem umas partes ruins, tipo, a gente pena Isso. em muitas coisas, mas, por exemplo, você conhece quase todo mundo, cara. Todo mundo. Tipo, você vai num Todo torneio, mundo. assim, se tiver alguém que não, tipo, não é, você fala, cara, de onde que é esse cara? Tipo, você conhece todo mundo que é do basquete, né? Do meninos- estado, né? Isso A que gente é até- bom, né? É, até você brinca, pega né, um que- falou de árbitro, pô, Cledilson tava quando você era pichote, Cara, e tá Cledilson até apitando hoje, né? desde Tipo, criança, ensinando, assim. não pisa na E na até linha, hoje né? ele tá lutando, né? Até hoje. hoje. até Tá, hoje, ele foi pra então. apitar o É brasileiro a no mesma galera que tá passado. desde o início aí, né? Senhora. Alexandre cara, Spindle que também pita meu Então, jogo desde esse eu lembro criança. dele. Então, é aquele cara que ficava ali, tira o pé da linha, o lance livre, ensinando, e o cara até hoje tá fazendo É massa. tudo, né? Assim, é só pra eles perceberem que eles estão velhos. Velho. Não é só a gente, não é só a gente. Mas eu lembro que o Edilson uma vez falou, cara, eu tô cansado de ver sua cara, porque eu tinha Todo visto campeonato você sua tava mãe lá. gritando na quadra lá com você. Era bem isso. Mas é legal. muito massa, é muito É, massa. o Master tem essa questão recreativa muito maior, né? A gente falando de ser competitivo na época de escola e tal, que inevitável quando a gente é mais gurizão, né? Querer ganhar e ser assim bem competitivo, né? O Master acontece o contrário, né? Tipo, a gente começa a jogar com aqueles caras que a gente até odiava, né? Nos escolares e tal. E aí A você mentalidade vai Aham, mudando, né? Porque Isso é que mais legal. recreativa, aí tipo um cara que você sempre admirou, mas sempre foi um adversário, você nunca jogou com ele, né? Uhum. E no Master, às vezes, que acontece essas coisas de você rodar o time e acabar convidando um ou outro, e você vai pro evento, pô,
Sabia que você era legal, Sabia né, que você cara? era Eu te odiava, como assim que eu te odiava? Ou basta apenas só trocar uma ideia, né? É, Só é trocar bem uma isso. ideia ali, for até fora da quadra mesmo, que já vira... Aquelas já vira coisas de amigo. brasileiro, né? Quando eu fui no meu último, por exemplo, eu fui com o Sinop. A gente tinha perdido para eles no estadual lá em Sinop. E a base era eles, aí Vargem Grande e Araputanga também. A gente perdeu o disputa terceiro para Araputanga, né? Meu último estadual. E aí, tipo assim, eu odiava os caras, né? Moranquinho, esses caras aí de jogava merda. muito morango, hein? É, Nossa. e aí eu jogo até hoje, né? E aí o Gabriel convocou eu, o Neto e o Pedro, né? Pedro Manielli, né? Na época, né? Pra gente estar junto com a seleção, né? Aí, tipo, lembra daquelas coisas de seleção? Você chega sempre vê aquele clima estranho, assim, pô, esses caras adversários vão viajar Bate aqui, no cara. ninho, né? É, mas Tá. basta passar a primeira noite no alojamento, todo mundo vira É, amigo, já vai era, embora, vira né? É, a primeira seletiva pra seleção do estado. Tinha 50 negros lá. É muita gente. E a criançada que a gente via contra sempre nas quadras, assim, mas a resenha, assim, é todo mundo se matando na quadra e todo mundo tá querendo aquelas Que era 12 uma vagas, é. sabe? Mas fora da quadra você cria aquela amizade. E você vê que com a tecnologia hoje em dia, você vê que as coisas vão ficando tudo mais fácil, né? Olha o que a gente tá fazendo aqui, tipo, um podcast de Sim. basquete. Sim. Pô, Mato No Grosso, Mato Grosso. não tem, né? É, a Tipo, galera tá bem animada, né? cara, Fábio? A gente e tá tipo assim, hoje em no dia, comando do essas mismatch aí. histórias que a gente tá contando, vai estar tudo gravado. Sim, Sim. sim, É isso que é eu mais acho legal. massa, né? Tipo assim, A gente tá a gente vai criando ter histórias imagens, aqui. né? Sim, Tipo, sim. coisa boa demais, né? A galera É, tá empenhada lá sem na participação palavras, na sem internet, ele palavras. mandando mensagem. Sim. Agora a galera do interior Inclusive, começou... ó, aproveita, já faz, ó, todo mundo for bater bola, tá com a bola de basquete, tá treinando, não sei o quê, marca o Mismatch É, no Instagram, exatamente. que eu tenho certeza que eles vão repostar. A gente quer divulgar o basquete, eu acredito que isso aqui faz parte, isso aqui é composto por vocês, no final das contas, né? É uma das Isso coisas que aqui eu falo. É pra nós mesmo, pra né? nós, É pro é. basquete do estado. Então, e aí aquela história, né? Vamos fazer um negócio junto, né? Que juntos somos mais fortes. Sim, né? a intenção é mostrar o que tá acontecendo no interior. Sabe, igual agora lá em Sinop, Tá tendo a bate-bola. Rafa começou a marcar a gente lá. Aí Sorriso também tá começando a marcar. A gente vai repostando pra mostrar onde tá até tendo mesmo bate-bola. você viajar, você viaja. tipo, É, eu viajei, Ontem o Thiago no- falou, não, vai lá bater bola. Eu falei, demorou, daí eu que vou. Mas é isso que Ontem eu no umas grupo do imagens Granville, lá. que é um bate-bola aqui de Cuiabá, um cara mandou lá que tava em Sapezal e queria o número de alguém. Os meninos da produção, quando a gente começou o Mismatch, passei os arrobas de todas as páginas de basquete, falei, caça o número deles pra mim. Aí eles pegaram o número de todo mundo. Não, deixa ainda destaques lá, ó, tipo, você tá em Sorriso, ó, É, já deixa aí lá, eu ó, mandei já, o já número pra... ele lá de Vamos, Sapezal. agora eu vou me postar como autoridade. Ó. Vamos passar uma missão pro Mismatch, então. O Mismatch vai ter que ter a missão de postar lá um quadro geral do Mato Grosso inteiro, de onde tem bate-bola. Vai Ué, ter que ser, mas é a intenção é O essa. presidente falou, tá falando. Já que vai ser Vai já que vai ser o canal oficial de comunicação da Nossa, galera, é verdade, cara. É uma puxa boa uma ideia. lista lá. É. Que às E aí, vezes tá tipo, vindo- quem quiser saber onde tem basquete, acessa lá, fala, ó, terça-feira tem lá, não sei na onde, no E município até de Sorriso. Se você escolinhas estiver também, viajando, coisinha É. assim, quero treinar, acabei de chegar, mudei, não sei onde é que tem Eu a vi escolinha. que a Tem gente que galera tá pergunta na bem, federação, sim. só que a gente não sabe de Sabe, fato, né? Nem sim. porque a gente não quer, pelo contrário. Agora a né? gente tá acompanhando os times do interior, né? Água Boa tá com uma escolinha lá, Sinop tá com escolinha também, Alta Floresta eu vi que tá com escolinha, então sempre que eles postam a gente tá repostando pra galera ver. Mas vamos fazer destaque lá dos bate-bolas, horários. Isso. Ou depois manda mensagem pra gente lá que a gente responsável. É. A gente dá um jeito. de procurar. É 2, 3 Se ligações. tiver rodada aí no Mato Grosso, aí faz o draft aí. Você, Faz o draft. onde você tiver, a gente arruma um bate-bola pra você. Bate-bola. O basquete Parado tem. não vai No ficar. Mato Grosso tem. Todo dia tem um bate-bola aí. Tem sempre uma quadrilha aí pedindo, né? Você falou aquela hora do Wolves feminino, aí eu lembrei daqueles nossos anos de ouro em Cuiabá, que foi a Liga Metropolitana. Cara, aquilo era surreal. Ô saudade de um basquete daquilo, né? E você tava na organização Sim, da Liga. eu né? organizava junto com o Maurício, o Panta e o Olívio, né, o Bracinho. Opa. Era aquela coisa, né, de a Não, gente demais. tentar fazer o que a gente gosta, né? Por exemplo, eu fiz uma liga, o primeiro torneio que eu fiz, assim, de executar um evento, né, fazer um evento, foi em 2006. Eu fiz um metropolitano e tal. Eu jogava nessa época. Então, eu lembro que a estrela máxima desse metropolitano foi Fabiano. Fabiano tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e tava jogando acho que no Joinville, não sei, NBB. E aí, tipo assim, porra, aquele negão marrento jogava muito. Fabiano joga muito, né? Tem um basquete finíssimo, né? E aí eu fiz metropolitano porque não tinha torneio. Era uma época que a federação tava devagar, o estado também tava bem devagar, não tinha evento nenhum. E a gente, cara, eu quero jogar, né? Aquela coisa de tipo ser um pouco mais proativo e fazer, né? E a gente fez esse evento em 2006, lá no Sesc Porto, tal, uma estrutura bem legal. E aí a liga também foi a mesma coisa. Foi uma época que, tipo assim, o basquete tava meio parando
meio bem devagar aqui em Cuiabá, né? Eu falo da região nossa, né? A gente não tinha eventos em Cuiabá, né? O estado não promovia nada e, tipo, não tinha nada. A gente nunca foi organizado de ter uma liga, de ter uma associação, assim, dos basqueteiros, que foi o ideal da liga, né? A gente pensou, cara, vamos conversar com todo mundo que joga basquete, as equipes lá no IFCE, tem o Highlands, tem o Roots, tem um monte de galera, tem aqui modelo, em Vargas Grande tem LBF, tem tipo assim, tem uns 6, 7 times. O Aí tem a pessoal galera, tá jogando, mas não tem campeonato. é, né? tipo, Tá tem a treinando. galera lá da Arena, que tinha hoje tem, né? Tipo, porra, tem um monte de time aí, cara, por que a gente não joga, né? Vamos fazer a liga, né? E a gente pensava exatamente nesse aspecto, de construir uma liga, um negócio que a gente fosse feito por todo mundo, independente de a gente esperar o Estado ou a Federação fazer, né? E aí foram 3 anos de liga que Eu lembro que foi um eram sucesso, mais de 10 cara. times Sim. em edições da Liga. Teve Campo Verde que Sim, veio sim. jogar, né? Era uma coisa pra você ver como a gente começou com a necessidade nossa, pensando aqui, tipo, em resolver o nosso problema de não ter evento. E aí, tipo, Jaciara, É verdade, porra, eu Jaciara também quero ir, também, porque aquilo né? também não tem. Imagina, se a gente com 8 times aqui, a gente não consegue jogar. Imagina o Campo Jaciara. Verde, só tem um time, Jaciara, Mas 9, foi legal. né? E aí foi essa ideia, tipo, assim, a gente começou a fazer no primeiro ano, aí no segundo ano já maior, mais times. E aí a galera começou a draftar, querer montar os melhores times, te roubar um daqui, Sempre pegar o tem. dessa, sempre tem. Apareceu. Não, aí o Já. draft na janela pagar transferência. despesa. aham. Eles querem sempre montar o seu. E aí a galera Pode toda me chamar pra queria esses times participar. aí, né? Aí começou a abrir Eu para gosto mais da gente. panela. Mais gente vinha, Campo Verde veio e aquela coisa, né? Se você fizer algo legal, um evento, a galera tá aí para jogar, né? Nossa, a galera do interior vem Em peso, pesada vem em mesmo pra peso. jogar. Eu É fiquei- sede de jogar, né? Eu fiquei muito feliz desse 3x3 último que a gente fez. A gente recebeu bastante elogio. Até agradecer aí, aproveitar, né? Que eu sei que quem vai consumir isso aqui é quem tá próximo da gente, né? Quem frequenta aqui com a A gente, né? comunidade, né? A Verdade, comunidade, cara, foi muito legal. A gente tentou postar um pouco mais. Acho que, assim, foi como é que fala? Um movimento muito importante. Eu senti que a galera veio junto com a gente. E a pretensão é sempre melhorar e fazer mais coisas, né? A gente recebeu alguns feedbacks, eu acho que é importante também. Querendo ou não, assim, a gente tá na organização, mas a gente também, às vezes, precisa de gente olhando de fora. Dá pra melhorar isso, né? Com um ponto de crítica construtiva, né? E eu acho que é Mas isso, é a bom todo parte... mundo ajudando a construir. Com Isso. certeza, e foi muito legal também. Eu falei, pô, esse formato aí tá legal, tá bacana, vamos tentar replicar ele nos O próximos. próximo, salvo engano, vai ser onde? É Sinop. Sinop. Sinop, já estamos lá alinhados com o professor Gabriel para fazer, se eu não me engano, 15 e 16 de abril, mês de abril, bacana. Sinop, e aí o próximo mês em maio, em Sorriso. E aí, se tudo der certo, a gente retorna para fazer a última etapa, que é a etapa final, aqui em Cuiabá, nós sim, Tocantins, em julho, 1º de julho. Que bacana. Aí, galera, vamos tirar os Fechar tênis da o primeiro. sapateira aí. É, tirar vamos as- colocar no pé e vamos para a quadra. Aí eu vou pra Sinop jogar. Ó. Ó. Eu não sei se eu vou poder jogar, mas eu vou. O importante é ir, né? Então, você estando lá e não estando inscrito em nenhum time, a gente faz um já draft, faz né? o O que draft. aconteceu nessa primeira etapa, né? Até uma das facilidades que o 3x3 tem, né? Que é um negócio um pouco mais democrático, mais livre, né? Por exemplo, teve gente que jogou, tava lá na arquibancada e a gente inseriu dentro do time, né? O fulano não veio. Não veio, entra aí. E Vai. a vaga estava Porque- em aberto, Sim. né? Porque dentro do regulamento e tudo mais. Permitia fazer essa troca, né? É. O cara não preencheu todas as vagas do time dele. Então, tipo... Coloca um E até ali, pra outro prestigiar pra também o preencher. evento, não é porque não vai ter um Sim. que a gente vai deixar de tirar um time, Sim. que é menos jogo, depois ainda complica com a gente na tabela também, de jogos que tem no Inclusive, dia. em Sinop, a gente tem uma sede do Coporé também. Aí. Aí já vou Já lá, vamos fazer já... um evento com o Beijo Coporé pra tia junto lá. Silvinha. Já já eu tô aí, ó, vai ter campeonato de basquete, Vamos, quero que a vamos senhora lá. vai lá. Um viu? churrasco lá na casa da E tia o Silvinha. churrasco Eu gosto Tá de gravado. churrasco. É a parte importante, faz parte. E vamos pra lá fazer esse evento com Sinop e depois Sorriso. E a gente ainda não tem a prévia, porque o pessoal sempre pergunta, né? Porque o ano passado, para quem foi jogar o Centro-Oeste, o brasileiro, né? Que é uma fase classificatória, né? Estadual. Aí o ano passado teve o Centro-Oeste, né? De 3x3, o brasileiro. E aí avançou mais pro nacional. Foi Sorriso, foi Campo Campo Novo. Novo. Estavam lá representando Mato Grosso no Centro-Oeste, né? E a galera, tipo, sentar doido pra saber, tipo, brasileiro. É, o povo vem pensando Vem- no nacional. É, o pessoal não quer Claro, saber né? nem... Pô, Ah, quero mas- ir Aham. no Quem nacional. não? Quem já jogou no Sim, nacional sabe que sabe é, que é muito top, gostoso, né? É outro É. nível. É quando a gente sai da nossa realidade, assim, ainda meio tímida do basquete de Mato Grosso, você vai experimentar um negócio... Eu acho que eu envelheci Maior, agora né? pros nacionais. Mas desses 15 anos aí jogando os nacionais, nossa, é Jogou outro, bastante, né, Ti? é outro nível de O basquete. único nacional que eu joguei foi aqui em Cuiabá. É verdade. Você lembra né? aquilo lá? 2012, Escolar? 2012, É. O brasileiro veio pra cá. Os escolares aqui. Foi top, hein, cara? Foi. Nossa A senhora. gente perdeu Pra Goiás, pra né? Goiás, Goiás. que foi campeão. Foi campeão. Tinha um garoto em Goiás que a gente se encontrava sempre nos brasileiros, Gabriel, o cara jogava muito.
Ele tava nesse time aí, ganhou da gente. Teve um sub-15 nosso que ele foi cestinha do brasileiro com média de 50 pontos por jogo. Meu Assim, sapato. Misericórdia. Surreal. Seleção brasileira também, né? Ele é de Anápolis. Ele jogava absurdo, absurdo. Mas é mais que a gente sempre se encontrava, né? Igual agora eu fui pra Brasília no ano passado jogar o Jubes e eu encontrei um amigo de anos do Amapá que a gente jogava contra na época da base. E aí eu vi ele passando de longe e falei, caraca, lembrar o nome, lembrar até buscar assim, tanto tempo que A eu não ponta vejo. da língua, né? Mas não Falei, vem. caraca, o Arthur, vou até mandar um abraço pra ele. Não sei se vai chegar no Amapá esse vídeo. É, ó. Marca Arthur aí. Monteiro do Amapá, um abraço aí pra você. Mas isso que é massa, de você rever a galera, assim. Não, e conhecer pessoas que você nunca, se não fosse pelo basquete, como o Rodolfo bem falou no início, assim, Nossa. você nunca ia conhecer se não fosse pelo basquete. E assim- Não ia ser no ambiente de trabalho, É. não ia ser no ambiente escolar, é na Pior que quadra. vira irmão, né? Sim. Tipo, esse, É família, esse é a família amigo que a gente meu escolhe. que eu conheci nos Estados Unidos da Angola, o Lorenzo, inclusive, mandar um abraço pra você, Que Lorenzo. vai chegar na Angola pra ver. Ele mora nos Estados Unidos, só que ele fala português, né? Então, tipo, Ah, sim, da Angola, Angola, né? né? Sim. Aham. E, cara, esse guri me ensinou tanta coisa, cara. Me ensinou a jogar, basicamente, né? Tipo assim, eu sabia o basicão que eu tinha O vindo básico de Cuiabá. de Cuiabá e ele, tipo assim, carregou no colo. Colocava colete de peso em mim, mandava eu correr, ensinava tudo. Aí ia ter uma raiva E, cara, dele. Ah, sai com esse colete daqui, doido. Mas gente boa demais. Lorenzão, um abraço. Espero que esse abraço chegue em você, irmão. Tamo junto. Eu tô com umas perguntas que a gente abriu uma caixinha lá no Instagram. E o povo no Instagram tá assim, frenético, né? Ó, E vamos abrir umas perguntas então aqui pra vocês. Peraí. Tem até umas perguntas que fizeram que foi uma das pautas que eu coloquei. Falei, então vamos jogar essas pautas pra cima das perguntas. Tem que conectar na internet aqui, senão não vai rolar. Eu queria mais água, hein? Tem... Água. Eu pego... Brother. eu também vou aproveitar. Eu Acho que todo aproveitar mundo e também Tá, tá. você ajuda o Clark. Fazendo um favor. Enquanto eu faço um. O pessoal Deixa eu ver de. aqui. Fala pouco que eu tô vivo, não tô preso. É, você fica longe um pouquinho do celular, a galera já fica frenética atrás, Sim. né? Não tô conseguindo ligar esse. Ah, peraí. Eu tô fazendo. Aquele velho que não sabe mexer com tecnologia. Esses dias eu fui atender o telefone perto de um amigo e ele falou, nossa, eu atendo o telefone igual um velho, né? Que eu atendo o telefone assim, com o dedo. Oi. Essa semana a gente tem umas responsabilidades assim, pela federação, né? Tem que estar olhando aqui. O Brasil vai estar jogando em Santa Cruz do Sul, né? Oh, no eu Rio Grande do vi. Sul, Nossa, me dá contra vontade. Porto Rico e os Estados Unidos, né? E é valendo a vaga para o Mundial. E aí vou estar lá acompanhando os jogos, vai ter o simpósio também de basquetebol nacional e reuniões também com a direção da CBB, né? E aí de quebra acompanhar os jogos, né? E deve ser massa acompanhar essa É galera. muito hein? legal, porque você fica junto com a comissão técnica, né? Então você troca ideia com os atletas, conversa com Caramba, treinadores, que você bacana, fica ali, tipo, Aonde que você? Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul. Rio Grande do Sul, cidade ali pertinho de Porto Alegre, 150 quilômetros. E é valendo vaga, né? Tipo, o Brasil, os três times, Brasil, Porto Rico e Estados Unidos, tipo, estão entre primeiro, segundo e terceiro, né? E vão jogar contra, valendo 2 vagas, né? O Brasil precisa ganhar pelo menos um desses 2 jogos para garantir a vaga mundial, ou dos Estados Unidos ou do Porto Rico. É os Nossa, 3 são primeiros duas disputando 2 seleções vagas. Surreais. Não, o Porto Rico joga muito, os americanos é o padrão dos caras, né? Tem o que falar do É, basquete ouro, dos né? caras. Sim, mas E uma dúvida que eu tenho, tipo, o pessoal sempre fala, e eu acredito que é a dúvida de várias pessoas, né? O pessoal sempre quer jogar a nível nacional, né? É. Esse 3-3, no caso, a gente ganhou o Mato Grossense, né? Que Sim, teve agora, o estadual. Você já vai para um regional e depois o regional é brasileiro? isso. O regional já é uma fase Já é uma nacional, fase né? nacional, né? Tipo, a gente termina aqui nossas responsabilidades finalizando o estadual e indicando quem ganhou. Quem ganhou? No caso, se tiver 2 vagas, campeão e vice são as indicações de Mato Grosso para representar, né? E aí, dali para frente, já é um evento nacional da Confederação Brasileira de Basquetebol, né? Centro-Oeste já é com Goiás, nossa região, né? Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Rondônia também entra na nossa região. Então já joga ali, aí dali para frente mais 2 vagas para ir para a etapa nacional, né? Nacional. Que aí é os campeões e vice de cada uma das regiões do país Lá a parada para pega jogar. fogo. É lá um pouquinho E aí diferente. o negócio. ganhou esse, o brasileiro, no caso. Tem É, algum... hoje não tem uma ligação
Ganhou ali, Praia acabou, não tem zerou. um sul-americano ou um mundial ainda acontecendo, né? Mas uma coisa importante é, por exemplo, a seleção brasileira 3x3, a comissão técnica usa esses eventos para estar convocando. É no ranqueamento, Isso, né? E o ranqueamento, que é um ranqueamento mundial, às vezes você não jogou etapa nenhuma, você pode jogar um evento que lá em São Paulo tem muito 3x3, aí eles têm uma liga de 3x3, e você pode ir contando ponto, né? Então, se você entrar agora no ranking da FIBA, lá você vai ver todos os brasileiros e todo mundo do mundo inteiro ranqueado, né? Então você consegue ver, através desses eventos, da participação desses atletas, os melhores atletas, né, nacionais, né? Então a seleção brasileira é convocada e os atletas são observados nesses eventos nacionais, né? Então é importante para quem vai, para quem pode participar, porque é uma chance de você compor a seleção brasileira, né? É meio que um esporte individual. Apesar de ser ali um 3 na quadra, o seu desempenho individual ele vale muito. Né? Ele, na verdade, eu diria que assim, as pessoas estão acostumadas ainda a enxergar um 3x3 como parte do X5. E, na verdade, o dia que elas entenderem que X5 e X3 são coisas totalmente diferentes, como se fossem modalidades mesmo diferentes, vai mudar a forma e a perspectiva que vocês têm do esporte, porque é totalmente diferente. Não tem como você comparar, assim, tem as mesmas regras, tem o mesmo objetivo, mas só pelo fato, por exemplo, uma coisa simples, né? A bola de 3, que seria a bola de 2, vale o dobro da bola ali embaixo da cesta, né? Então já começa por aí. Então, assim, é uma perspectiva diferente, não só de jogabilidade, mas de entrosamento entre o time. Então, assim, tem que se desvincular, assim, o X5 do X3, eu acho que é importante as pessoas começarem a pensar de forma diferente. Até a seleção brasileira, cara, quem joga X5 não joga X3. Então já a comissão técnica, os treinadores, o treino, tudo diferente. Então tem que começar a enxergar a modalidade. Exato, sim, tem que enxergar muito como diferente. coisa diferente mesmo, porque não é. A mesma Você coisa. vê, por exemplo, a classificação mundial dos times, você não vai ver os mesmos times que reinam no X5, Sim. Estados Unidos, Espanha. No X3 lá é Lituânia, é Sério? Croácia, é uma outra Basquete galera, também. porque esses caras estão numa outra vibe de Sim. entender o melhor, ou Entenderam melhor, mais rápido o do que... jogo. Mais Então eficiente. você não vê os americanos reinando no X3 ainda, você Olha não que coisa vê doida. Espanha, tipo, Mas porque é um outro esporte, Bizarro. É é um outro outro esporte. esporte. É um outro Ele esporte. ainda não teve a Eu tô adaptação. aqui É com muito umas- novo, na verdade, não, o esporte, a modalidade. Umas perguntas aqui e o Luiz Fernando mandou: o que levou o GG a ser presidente da federação? Qual que foi a chave aí de você falar, vou assumir esse cargo, que não é fácil, é uma responsabilidade Desafiador, muito grande, né? Bastante, Desafiador, né? É uma muito bucha. desafiador. E a gente sabe que a federação passou por um tempo aí bem complicado financeiramente. Digamos que estamos passando ainda, né? Tá. Ainda estamos, ainda não resolveu tudo, né? Mas a questão foi praticamente um convite, porque a federação, só explicando, teoricamente, no papel, é uma associação, né? Associação privada, né? Então a gente tem filiados, né? A associação, né? Que são os clubes, entidades se filiam, né? Então a organização funciona como uma associação. E aí essas pessoas que votam para quem vai ser o presidente. Então os clubes filiados, as entidades filiadas escolhem o presidente. Ficou um tempo, assim, meio vago. O Gabriel não teve interesse, o professor Gabriel de Sinop não teve interesse de continuar por questão do trabalho dele lá em Sinop. E aí o pessoal meio que me indicou, assim, entre os técnicos, entre os treinadores, que é uma preocupação dos treinadores, que fosse alguém do basquetebol, alguém do meio, né? Que pudesse assumir e tentar fazer essa retomada do basquete, né? E aí, porque essa questão do histórico da liga, a gente fazer os eventos aqui em Cuiabá, estudantil, que organiza e tal, e pela liga, o histórico, o pessoal fala, porque vamos chamar o GG, será que ele não topa Já fazer tá essa aí nessa retomada? bucha há tanto tempo, essa né? retomada. Segura E aí, essa. as entidades filiadas na época, né, vamos falar assim, os associados da federação, chancelaram, falaram, não, pode ser, eu acho que é uma boa, o cara tá no meio, ainda estava jogando, né, atleta, agora eu jogo só master. Assim, conheço boa parte dos treinadores no estado, né, então, tipo, não era um nome muito estranho para os treinadores, né. E foi assim que o convite surgiu, eu falei, vamos embora, vamos tentar fazer um pouquinho diferente, tentar contribuir para o basquete. E você, Gabi, como é que chegou lá na federação? Acho que eu não preciso falar muito, na verdade, quem me entregou a bucha foi ele, né? Ele me contou, né, na época, ele é meu técnico, né? Nossa, vamos colocar os pingos. Treinador, né? Que não temos time, né? Então, treinador. Meu É um time de treinador. uma só. Vamos fazer esse time feminino acontecer aí? Vamos. Já vamos atrás das meninas que jogavam na época Vamos. e botar elas na quadra, No quadro. fechar o ginásio e falar, só vai sair daqui depois que sair o time Exatamente, formado. exatamente. Na verdade, foi o convite do Gé mesmo. A gente teve uma época aí, antes da pandemia, eu comecei a treinar com ele. Tinha um grupinho bem pequeno mesmo, que ele formava e tal, né?
E eu devo admitir, assim, modéstia à parte dele, né, no caso, assim, não querendo evidenciar mais do que realmente é, porque ele é, até pelo fato do que ele joga, né? Então, ele sempre treinou, né? Então, assim, meu basquete, depois que eu treinei com ele, foi da água pro vinho. Eu considero até o que eu sei antes, assim, foi só, assim, a superfície, né? Do tipo, do conquistar, né? E na época eu já tava treinando com ele e tal, a gente tava, quando dava, né? Porque depois veio a pandemia, ficou um bom tempo sem treinar e tal. E como ele sabe que eu sempre fui muito empolgado pelo basquete, né? Eu fui uma das poucas que ficou do grupinho que tinha antes, né? E ele fez o convite pra mim. E aí eu fiquei, não sei, né? Eu fiquei aquele momento, no primeiro momento fiquei meio assustada, porque eu acho que acima de tudo, apesar de estar lisonjeada, né? Acima de tudo é uma responsabilidade muito grande, né? E ele veio com essa missão também do feminino, que eu fiquei assim... Agora eu vou começar a te cobrar pra esse feminino voltar. Eu vou dar uma acelerada com as agora, hein? perguntas. Nossa, Tá gravado, Ele já agora bateu 1 hora ali. Ele já bateu ali. Vamos acelerar com algumas perguntas aqui. Tem umas perguntas legais. O Caio Dias, da... o Caio jogava com a gente, lembra do Caio? Lembro. Da agência TML. Perguntou aqui, como colocar o basquete do Mato Grosso a nível nacional? Ele diz, por exemplo, as pessoas temem o basquete de São Paulo, né? A gente que joga contra, a gente sabe que São Paulo Sudeste é terrível. Aí, como chegar a esse nível, ele perguntou. Eu acho que é com mais jogos, mais gente jogando, né? Você pega São Paulo, um estado pequeno, os caras têm 3 divisões no estadual deles, né? Você pega o estadual são 3 divisões. Então, são muitos times, né? O Rodolfo falou de Sorriso, né? A gente precisava ter mais cidades com a estrutura daquela, cara. E treinadores Na hora que a gente também. tiver mais gente praticando o jogo, aí vai ter mais treinador, vai ter mais atleta, vai ter relevante. mais equipes e a gente vai montar um time relevante, né? Porque hoje, se a gente pensar, vamos ver, como chama? Guaporé vai colocar um time na NBB. Quem que são os atletas de Mato Grosso? Mas assim, Sabe? eu ainda arrisco dizer que a gente consegue fazer um junta legal aí. Consegue, mais relevante para a nível de ter o ponto. pódio. Aí entra o que eu falou, é estrutura, né, cara? Sim, a gente precisa técnico, construir. estrutura. A gente tá há um bom tempo, por exemplo, vou falar para mim da minha época, de 98, desde quando sou assim, molequinho, comecei a jogar até aqui, a gente tá patinando no mesmo lugar, cara. Tipo, são as mesmas pessoas fazendo, não expande muito, às vezes só troca tipo um treinador, aí entra um outro, mas são as mesmas cidades, são as mesmas quantidade de times, são as mesmas pessoas, né? E a gente não consegue evoluir, né? A gente precisa evoluir com, eu acho que a prática, o primeiro passo é aumentar o número de praticantes, né? Para isso tem que ter mais quadra, mais espaços públicos para a galera jogar. Enquanto não tem, a gente vai fazendo com o que tem, né? Igual a gente tá muito bem fazendo esse campeonato que teve agora, esse que estão marcando, então acho que... O X3 vai rodar muito aí. É uma nova era para Mato Grosso, eu acredito. A galera manda os comentários aqui fazendo uma graça também. Acho que é João Paulo o nome desse, deixa eu dar uma... JP mandou assim, como faz pra ganhar do basquete de barra? Só que esse comentário é engraçado porque veio o Luan Moreno daqui de Cuiabá que falou sobre as academias da NBA, né? Se já teve essas que rolam pelo Brasil, se já teve conversa de ter uma aqui no Mato Grosso. E Barra tem esse basquete muito forte agora lá, porque lá tinha uma NBA School. Eu lembro que lá funcionava, acho que é o professor Hélio lá, e tinha esse projeto da NBA. Então, com certeza, esse basquete de Barra hoje, que é surreal realmente da criançada, é fruto desse investimento que teve lá, né? Agora vamos ver se esse NBA School volta pro Mato Grosso com alguém aí. Então, investir aí. A questão de Barra, lógico que eu acredito que a questão do NBA School colaborou um pouco, mas eles sempre tiveram um basquete muito relevante lá, né? É um dos lugares, localidade que fica assim, um pouco longe da gente, a gente quase não vê eles jogando, ou eles não vêm. Né? Eles não vêm isso, jogam muito em Goiás. É mais fácil para eles, tem mais eventos assim perto deles, né? Então eles vêm pra cá, né? Mas, tipo, não é fruto só da NBA, né? Tem o Hélio, tem o professor Ivan, então a galera faz um basquete lá há muito tempo e eles estão nessa pegada de, tipo assim, uma coisa um pouco mais profissional. Por isso que o basquete deles hoje estão tão relevante, estão jogando nos eventos nacionais, eles participam do CBI, que é a Confederação Brasileira Interclubes, então eles jogam, todo ano eles jogam brasileiro. Eles estão saindo para jogar o brasileiro, então eles estão numa outra realidade. Da cidade juntos também. Sim. Então eles estão com uma estrutura de treinamento, de hospedagem para atleta, montando equipe desde a base até o juvenil, assim, brevemente, provavelmente vão começar a trabalhar com as equipes sub-23 ou até adulto, né? Então, eu acho que é esse fruto, a gente falar, como que faz pra gente melhorar? Eles estão no caminho, né? Por isso que eles estão tão fortes. Eu admiro o trabalho lá, sempre. A galera lá joga muito mesmo. Teve uma aqui que é interessante. O Matheus Ferreira perguntou, queria saber se vai ter mais campeonatos federados e se eles serão 5-5.
Boa pergunta. Deixa eu só A fazer gente- um negócio aqui. Nossa meta devia estar, tipo, no... Limitão. Estamos chegando a 1h10 de podcast. Era legal a gente, tipo, ir caminhando Fazendo pro wrap final. up. Tá. É. Só finalizar Aí, essa ó, pergunta, assunto, então, e já dou um parte- bye aqui. Isso. Tá. X5, né? X5 é obrigação nossa também realizar. A gente convive hoje com o basquete sendo realizado bastante nessa questão escolar pelo Estado, né? Então, a agenda do Estado, assim, toma conta da agenda do ano inteiro, praticamente, né? A gente tem que ficar procurando uma agenda, um mês, ou um espaço no final de semana que não vai ter um regional para poder fazer um estadual. Porque a gente faz um estadual, o evento da federação é estadual, né? A gente tem que arrumar um espaço na agenda que, tipo, nenhuma das regiões esteja jogando, no caso dos escolares, né? Então, é um dos nossos desafios fazer isso. O X5 é arrumar um espaço na agenda que não conflite com a agenda do Estado para os escolares. Mas vai ter, sim, as categorias de base, sub-15 ou 16 é o próximo que vai ter, sub-18 e o adulto. Esse ano a gente realiza Eu gosto as muito do categorias. 3x3, mas eu sou apaixonado no 5x5. É uma arte, né? Eu gosto muito do 5x5. A gente vai realizar sim, né? Vai acompanhando lá o nosso Instagram, que em breve tem mais data lá. Hoje em dia eu gosto de assistir o 5-5, né? Não quer Agora correr a jogar, quadra, não, né? rapaz. Lá, irmão. Mas eu Tô vou no até ataque, eu não agora, vou pra né, defesa, Fernando? não. Tá Eu fico na doido. banheira. Vou acelerar, então, aqui. Muitas das perguntas que a galera mandou foi que a gente foi falando durante a nossa conversa, né? Sobre as datas dos eventos, do 3x3, que é essa atualização aí que eu tô achando surreal. E aí eu vou terminar falando com o comentário do Alex aqui lá de Sorriso. Ele disse que a conexão de Sorriso e Cuiabá é sinistra, realmente. É mesmo. É massa, É eu isso. gosto da galera de Sorriso. Conheci agora muita gente de lá. Tipo, Sempre- eu conhecia na época do Sub-15, Sub-17, mas agora, pô, galera, gente boa, né? Sim, Só a gente pessoas viajou, boas. Sorriso Feminino foi com basquete ano passado também lá pra Brasília, que a gente Não, foi e a com gente Cuiabá. agradece bastante porque eles sempre estão participando de todos Sim. os eventos que a gente faz. E é Cara, é importante, difícil né, eles não fortalecer. irem. E aí vamos encerrando então nosso episódio que bateu 1 hora aí, a conversa vai que a gente nem É. vai, né? Tem que marcar uns 2, 3 episódios pra falar tudo que vai falar. Mas eu queria agradecer a presença de vocês. Estão abraçando esse projeto que é muito novo pra gente também. A gente tá aqui fingindo primeiro costume, episódio, né? mas ninguém aqui sabe fazer isso. Nada. E foi 1h10 que a gente teve? 1h10? Cara, nem parece, mas Agora o almoço tá batendo na porta. É. Tá chegando aí o temaki do nosso. Ah, então vou ficar. Vou ficar então Fica pra pra moço. comer um temaki, um sushizinho aí. Temakizinho, só pra finalizar o nosso primeiro episódio. Surreal. Então, gente, muito obrigado pela presença. Estamos aí com esse projeto que a intenção é fazer crescer o basquete no estado, é divulgar, é falar. Vai vir arbitragem, eu quero trazer os técnicos. Esses técnicos que a gente falou aqui, Marcos, Teca, a gente quer trazer todo mundo para falar sobre a vivência do basquete, a história, né? Que eu acho que assim, a gente não consegue planejar um futuro se não perceber a história. Com Sabe? A gente certeza. tem que estar ali Da vivendo onde o a gente presente. veio pra onde a gente vai. Vivendo o presente, mas sempre lembrando da história para saber como é que a gente vai traçar esses passos para o futuro. Acho que a gente está num caminho interessante aí pro basquete no estado. Acho que o primeiro ponto é debater sobre isso, né? Pra Sim. depois a gente chegar a conclusões realmente e saber pra onde a gente tá indo. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho incrível. Eu vou tomar até já a dianteira já agradecer. O convite, estou me sentindo muito importante, lisonjeada Obrigado. demais. Eu de verdade eu não esperava que fosse me convidar, até porque também estaria muito bem representado se fosse só o Jefferson aqui. Então, assim, muito obrigada por ceder espaço à mesa, por fazer parte do primeiro, né? Espero voltar aqui quando tiver o 100º. Vai Tudo voltar. mais. Vai ter. E desejo toda a sorte do mundo, que depender da gente, pode contar com a gente também. Acredito que eu falando até em nome do Jefferson, mas a gente quer realmente que vocês vinguem, né? Porque eu acho que é uma coisa coletiva, a gente tem que fazer junto e o basquete depende de a gente todo vai mundo estar construindo junto pra pra gente, né? Com certeza. ser melhor. Show. Obrigado pelo convite. Desejo sucesso. O que depender de mim, Jefferson, GG, vocês têm meu apoio. E o que depender da federação e quando eu estiver à frente dela, vocês também têm meu apoio. Ajuda a gente. Eu conto com vocês para ajudar a gente a. A gente precisa de construir vocês, isso. na verdade. Hoje, Quem que precisa de quem? A A gente precisa federação, de a gente vocês. hoje assim, é bastante, que nem a Gabi foi convidada para estar junto, porque a gente acredita que ela pode somar, né? Hoje é assim, tipo, quem pode somar e tá afim de somar, né? Porque a gente não tem muito, né? Mais do que fazer pelo amor que a gente tem pelo jogo. Mas a pelo intenção é basquete. trabalhar junto com a federação mesmo, porque é a entidade que dirige o basquete no estado e a gente vai tentar fazer essa comunicação, né? Fazer a ligação do interior. A galera da caixinha ali já tá. Vamos lá, porque você acha, eu falo e eu vou falando e eu vou falando. Mas então é isso, galera. Eu vou nessa do meio.
Vou deixar aqui um pedido para vocês se inscreverem aqui no canal, acompanhar o nosso Deixa eu trabalho aí. É importante a inscrição de vocês para chegar a notificação, assina o sininho, para ver o nosso trabalho que a gente está fazendo pelo Estado, conversando sobre basquete, que é uma construção nossa, para nós mesmos, né? Digo nós, vocês também. E é isso. Mismatch Brasil, segue a gente, tamo junto. Deixa eu curtir aí, hein? Acompanha lá no Instagram também. Valeu. É Abraço, Mismatch gente. Brasil no Instagram. Valeu. Primeiro foi A vodka sucesso. pode já não. Véi do céu, deu em cima, hein? Na hora. Caralho, velho, que foda. Olha aqui, ó.